primeiro do livro de 1 Samuel não começa basicamente focando no estado, mas começa contando a história de um homem chamado Eucana, que tinha 2 esposas. E esse homem, ele amava mais uma esposa do que a outra. Embora a lei dava base para o casamento, para mais de uma mulher, um homem ter, não era o ideal de Deus, esse não era o plano do Senhor. Mas possivelmente, por causa que a sua primeira esposa não teve filho, Ana, Eucana se casou com Penina e com ela teve muitos filhos. E a Bíblia diz que esse homem, ele era um homem piedoso, que subia 3 vezes ao ano para cultuar o Senhor. E depois que ele sacrificava a Deus, ele dava uma porção maior para sua esposa Ana, a quem ele mais amava. E aí a gente viu a história de Ana e Penina, uma certa rivalidade causada possivelmente por uns ciúmes, onde Penina provocava Ana, dizendo que Ana não tinha filhos, e assim por diante. Isso era algo que chateava Ana. Ana ficava profundamente triste, ela sabia que ela, naquele momento para Israel era uma vergonha, uma mulher estéril, então ela sofria de grande angústia, mas que Ana, quando tudo isso aconteceu, ela foi diante do Senhor e orou ao Senhor. E ela orou de tal forma naquele tempo, que o sacerdote Eli olhou para ela e achou que ela estava embriagada no meio do dia. Mas, na verdade, ela estava se derramando diante do Senhor e dizendo: Senhor, se tu me des um filho, ela está fazendo 2 votos ali, eu vou entregar esse filho para o Senhor, e nenhuma navalha vai passar sobre a sua cabeça, indo além até do que os costumes. E a Bíblia diz que no devido tempo, o Senhor respondeu à oração de Ana, e Ana teve um filho, e Ana cumpriu com o propósito que ela havia feito de levar esse filho para ser criado ali no templo, diante do Senhor. E é algo bonito, porque além dela fazer o voto, ela cumpre com esse voto. E eu disse: olha, esse menino que nasceu, ele nasceu e ele foi quem ungiu o rei de Israel. Mas também eu falei: olha, embora aqui relata um grande acontecimento, houve um outro grande nascimento, que é o nascimento de Cristo Jesus, que não veio para resolver apenas o problema de Israel, mas de todo o nosso mundo, para todas as pessoas que nele creem. E aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, enfim, chegamos aqui, a gente vê o cântico de Ana. Nós podemos ver uma expressão de gratidão pela resposta que Deus havia operado, por causa que o Senhor havia ouvido a sua oração. E quando nós olhamos esse cântico, nós não percebemos apenas gratidão, mas nós percebemos que ela tinha um conhecimento de Deus. E aqui, no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de conhecimento, ela não está falando de um conhecimento acadêmico, mas de um conhecimento pessoal, de alguém que se relaciona com o Senhor até certa medida. Porque conhecimento acadêmico nós podemos ter e devemos ter, mas se não tiver algo, se não conhecer o Senhor, se não crer de fato e de verdade, se não tiver uma vida transformada pelo Senhor, o conhecimento acadêmico de nada vale. Então Ana ora e fala: o meu coração exulta no Senhor. Ela está dizendo: Senhor, o meu coração está totalmente alegre diante do Senhor. É claro que existem situações nas nossas vidas que o nosso coração vai ter que estar alegre, mesmo numa situação contrária, porque nem sempre Deus responde uma oração da maneira que nós estamos buscando, nem sempre Deus faz da maneira que nós achamos que é certo, nem sempre Ele opera como aquilo que nós entendemos como o ideal de vida para nós. Mas aqui, Ana tinha alcançado graça diante do Senhor. Aqui, Ana tinha engravidado. E ela, ali diante do Senhor, ela está dizendo: Senhor, o meu coração está alegre. Ela, nesse cântico, ela demonstra júbilo. Mais do que isso, excesso de alegria, porque o Senhor havia respondido a sua oração. Já teve excesso de alegria? Já aconteceu algo na sua vida que você expressou gratidão pelo Senhor e você falou: meu Deus, é muito mais do que eu mereço? Ou Deus já operou na tua vida algo que você não esperava e Ele te surpreendeu de alguma maneira, e você fala: meu Deus, eu não mereço essa graça, eu não mereço esse amor.
Se você não consegue achar nada, olha para a tua salvação. Você não merece a salvação. E Deus te salvou. Você não merece o amor de Deus, mas Ele te deu em abundância. Você não é capaz de se justificar diante de Deus pelos seus atos de justiça, mas os atos de justiça de Cristo cobrem a tua injustiça. Ou seja, situações que por si só já devem tomar o nosso coração de alegria. E Ana está assim, ela está alegre diante do Senhor, ela está falando: Senhor, muito obrigado porque o Senhor operou na minha vida, Senhor, meu coração está jubiloso diante do Senhor. Ela também reconhece que a força dela não vem dela mesma. Ana faz um belo de um cântico aqui, ela diz assim, ó: a minha força está exaltada por causa do Senhor. Ela sabia que a força dela vinha de Deus, porque o Senhor é quem tinha fechado a madre dela, o Senhor é quem tinha deixado ela estéril, mas agora o Senhor abençoou, ela teve um filho. A força dela vem do Senhor. Toda a força de todo cristão vem de Deus. Aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Aqueles que lutam com as forças do seu braço são fadados ao fracasso, mas aqueles que confiam em Deus são renovados. Aqueles que sabem que a força vem do Senhor, mantêm o coração humilde, não pensa de si além do que convém. Aqueles que reconhecem que é o Senhor que fortalece, sabe da sua condição de limitado como ser humano diante do Senhor. O cristão precisa ter no Senhor a sua força e o escudo, assim como Ana. Ana, ela sabia que o Senhor era a força dela. Ela sabia que o Senhor era o escudo dela. E o Senhor muitas vezes vai permitir que algumas coisas sejam difíceis para nós, mas que a gente entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Estava falando para o pastor Fernando aqui na quarta-feira: Fernando, hoje foi uma correria. Quarta, né, Fer? Ou quinta? Na quinta, hoje foi uma correria. Que dia difícil. Eu até brinquei para ele, falei: meu Deus, sabe quando você quer que o dia acabe logo para chegar outro dia? Alguém já teve esse sentimento? Ai, acaba esse dia, porque o dia difícil, tudo que tinha para acontecer de difícil aconteceu. O voo do Renato atrasou, precisamos achar um jeito de trazer ele de Campinas, as coisas não davam certo, eu não conseguia resolver, parece que o dia não andava, né? Precisei de ajuda de um pastor lá de Campinas para me ajudar, e eu estava extremamente cansado, e aí à tarde eu falei: meu Deus, vou ler a Bíblia, vou estudar aqui, peguei um texto para estudar, e aí o Senhor falou comigo: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Eu estava agitado naquele dia, eu não estava conseguindo descansar no Senhor. E às vezes nós precisamos entender que a nossa força vem de Deus. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração nele. Ana faz isso, ela fala: Senhor, a minha força está exaltada, é por causa do Senhor. A gente percebe que ela confiava em Deus. E diante de toda a rivalidade com Penina, diante de toda a provocação que Penina fazia todos os anos, o Senhor tinha honrado a vida de Ana, porque havia lhe dado um filho. Deus estava confortando o coração dela, a vergonha dela não tinha mais razão de ser, porque agora ela tinha um filho. E quem pensa que ficou só em Samuel está enganado, ela teve outros filhos. Depois a gente vai ver mais para frente isso. Mas naquele momento o Senhor tinha agido. E aquela mulher que antes era calada, agora está com a boca cheia de louvor. Aquela mulher que estava triste, não queria comer, agora estava com o seu rosto de outra maneira, porque o Senhor havia agido sobre a vida dela. Agora percebe, o cristão, muitas vezes, vai ter situações que ele vai ser como Paulo, ele vai passar dificuldade. O navio vai balançar, mas o cristão precisa aprender a estar contente tanto nas situações boas quanto nas situações ruins. Ana aqui, ela estava exultante porque Deus havia operado sobre a vida dela, e ela continua dizendo: olha, a minha boca se ri dos meus inimigos. Ou seja, a rival dela não podia mais
fala nada para ela. Ela estava com a boca cheia de risos, regozijando. Não só feliz, mas regozijando, expressando a alegria, sorrindo, porque Deus havia operado sobre a vida dela. E ela falou assim: Senhor, eu me alegro. E a alegria dela estava onde? Em tua salvação. A alegria dela tem que ser, e a nossa alegria tem que ser na salvação que vem de Deus. Deus salva as pessoas do sofrimento, Deus salva as pessoas de momentos difíceis, mas Deus nos salva também do nosso pior problema, que é o pecado. Deus já nos salvou na cruz do Calvário. Deus, Ele nos salva das nossas maiores debilidades. Deus, Ele opera de forma extraordinária na vida do homem, porque a salvação é algo sobrenatural que acontece em nós. É uma obra inteira de Deus. Deus nos amou primeiro. Deus entregou o seu Filho na cruz. Deus abriu o nosso entendimento. O Espírito de Deus nos convenceu do seu pecado. Nós recebemos fé para crer. Deus age de maneira poderosa, e a nossa alegria, ela precisa estar na salvação que vem de Deus. O Senhor tinha livrado aquela mulher da aflição, do sofrimento, e Ele também nos livra de tudo isso, mas uma obra tremenda que Ele faz em nossas vidas é a libertação da escravidão do pecado. Ana fala: Senhor, me alegro na tua salvação. E ela continua no versículo 2, ela diz assim: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ela fala: Senhor, não há ninguém como o Senhor. Ela reconhece que Deus, Ele é único. Ela louva, ela engrandece ao Senhor. Ela reconhece a santidade de Deus, que ela fala: Senhor, não há ninguém que pode se comparar ao Senhor. O ser humano sem Deus, ele procura outros deuses. O coração do homem, já dizia, né, que é uma fábrica de ídolos. E o coração do homem busca ídolos, busca deuses para se completar e para se alegrar. Mas Ana está falando: Senhor, não há ninguém santo como o Senhor. Tu és o único Deus santo, Tu és o único Deus poderoso, Tu és o único. E a gente já viu isso em Isaías, quando a gente vê os anjos rodeando Deus e falando: Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. João 6,69 vai dizer: e nós cremos e sabemos que Tu és o santo de Deus. A gente vê que Deus, Ele é único, Ele é santo, somente Ele é Deus. Não são todos os caminhos que levam até Deus. Não são todas as religiões que têm uma resposta para o anseio do coração do homem. Deus, Ele é único, Ele não divide a sua glória. Cristo, o Deus Filho, é o caminho que nos conduz até esse Deus. E Ana lhe fala: olha, não há ninguém santo como Tu, não há ninguém não há outro além de Ti. É engraçado como muitas pessoas procuram alívio em outros deuses. Quantas pessoas procuram alívio em outras religiões quando perde um ente querido, na esperança de reencontrar aquele que já foi? Quantas pessoas buscam alívio em religiões orientais, ou em algumas práticas que tomam algum tipo de alguma coisa que vai trazer alguma sensação de melhora? Quantas pessoas estão buscando em outras religiões aquilo que somente Deus pode fazer pelo homem? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Somente o Senhor pode preencher o vazio que existe em nós. E é Ele quem preenche esse vazio. Quando nós buscamos em outros lugares, nós não encontramos. Mas quando buscamos no lugar certo, a gente entende que Cristo é a nossa suficiência. João 6,68, depois de um sermão duro, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta se os discípulos querem ir embora. E Pedro olha e fala assim: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra de vida eterna.
Ana fala: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há aonde nós possamos ir. Ana entendeu isso, e você precisa entender isso. Não há outro Deus, não há outro além de Deus que possa agir no seu coração. Cristo é suficiente para que sejamos felizes. Cristo é suficiente para preencher a lacuna do coração do homem. Cristo é suficiente, porque Ele é a sua garantia de vitória, porque Ele é a sua certeza, porque Ele é o porto seguro de todo aquele que nele crê. Olha a última parte do versículo 2: não há rocha como o nosso Deus. Não há rocha. Ele é a rocha que nos garante segurança. Ele é a rocha de salvação. Ele é a rocha de sustentação. Nele nós estamos firmes. Um tempo atrás, eu fui para Paraty. E lá eu fiquei numa casa no meio de uma floresta e que era feita de bambu. E chegou um determinado momento à noite que começou a chover. E lá não pegava celular, não pegava nada, então era bem fácil você dormir cedo. Eu devo ter dormido umas 8h30 da noite, mas no meio da noite eu acordei com aquela casa balançando. E eu falei para a Juliana: está balançando? Ela: está mesmo. Estava ventando porque era de bambu, né? Chacoalhava ali, era seguro. Não importa, me deu insegurança na hora, né? Cristo não é assim. Em Cristo Ele é nosso rochedo forte. É nele nós estamos seguros, é uma rocha que não balança. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa garantia. Nós não precisamos temer. Ana está falando: olha, não há rocha como o nosso Deus, não há lugar mais seguro para que nós estejamos firmando os nossos pés. Ele é o fundamento necessário para toda a nossa vida. Os que estão firmados nele não vão se perder, não vão perder o rumo nessa caminhada. Mateus 7,24 diz que todo aquele, pois, que ouve as palavras do Senhor e põe em prática, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a casa que está sobre a rocha, vem o rio, vem a água, vem as coisas, e ela permanece firme. Mas o imprudente não é assim, porque o imprudente ele não tem a salvação em Deus. Muitas vezes ele confia na sua força, muitas vezes ele confia nas suas habilidades, muitas vezes ele confia em algo que não deveria confiar. Então a vida dele é como se estivesse fundamentada na areia. E aí quando vem a chuva, vem o vento, balança mesmo, e às vezes cai, porque é imprudente. Mas Ana está falando: tu és, não há rocha como o nosso Deus. Então em Cristo existe a certeza de salvação. Em Cristo nós temos o refúgio. Em Cristo nós temos a certeza que vamos perseverar até o fim, porque é todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma é lançado fora. É Ele quem nos segura com seu braço forte. E quando a gente se sente balançado, e quando nós nos sentimos afadigados, e quando nós nos sentimos em dificuldade, o Senhor vem e fala ao nosso coração, o Senhor vem e nos ajuda, o Senhor vem e nos lembra de valores importantes, o Senhor vem e nos fortalece. Eu gosto de um exemplo, que eu já falei aqui, mas vou falar porque nem todos estavam presentes, do gatinho e do macaquinho. Quem já viu, se tiver um macaquinho na floresta, e pegar fogo essa floresta, e tiver um filhotinho esse macaquinho, ele vai pegar o macaquinho, vai colocar nas costas e vai sair pulando. O macaquinho é quem vai ter que segurar na macaquinha mãe. É assim ou não é? Já viu o macaquinho como carrega os filhotinhos? Fica agarrado no pescoço, mas se o macaquinho escorregar da mãe e cair, já era. Se não der tempo, fica por aí mesmo. E gatinho, irmãos? Felino. Como é que ele carrega os filhotinhos? Com a boca. Quem é que garante que o gatinho vai chegar até o fim? A mãe. O filhote do macaquinho tem que segurar. O filhote do gatinho, ele é carregado. Aqueles que estão no Senhor, ele é carregado. Por isso que ele é fiel até a morte. Ele é carregado porque a salvação não depende dele somente.
Ele tem as suas responsabilidades que Deus estabeleceu, mas não para ser salvo. Tudo que precisava ser feito para ele ser salvo, o Senhor fez na cruz do Calvário. E agora essa salvação vai se manifestar na vida dele através de bons frutos. Por isso que ele é a rocha da nossa salvação, por isso que não há rocha como nosso Deus. E aí a Ana vai falar assim do versículo 3 ao 9: não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga todos os atos humanos. O arco dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e quem dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas, ele guardará os pés dos santos. Desculpa, irmãos. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Ou seja, Ana, ela começa a reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. E aqui está algo que o cristão precisa entender: que Deus é soberano. O fraco conhecimento bíblico acerca da soberania de Deus faz com que há muito mais sofrimento do que deveria ter. Porque quando nós reconhecemos que Deus é soberano, a gente entende que nada foge do controle dele. E que tudo o que acontece conosco é porque o Senhor assim o quer, porque o Senhor assim está trabalhando nas nossas vidas, porque assim é a maneira que Deus está fazendo para que a gente amadureça, para que nós possamos crescer. A gente entende que Deus é quem faz, e a maneira dele é melhor do que a nossa, porque sempre ele vai estar certo, e ele sempre vai estar certo, porque ele decretou que as coisas fossem assim. Ele é Deus. E Ana fala assim: olha, não faleis mais palavras altivas. Penina não poderia mais falar nada, porque Deus tinha mudado a história de Ana. Deus tinha feito dela agora mãe. Deus tinha agido na vida dela, e agora a sua rival, Penina, nada mais poderia fazer. Ana começa a reconhecer que é Deus quem julga todas as coisas. Eu gosto quando ela fala assim: de extremidade a extremidade é Deus que julga. Porque quando nós olhamos para a justiça hoje, a gente percebe algo terrível: não há justiça. Quando a gente olha para a situação do nosso país, nós nos assustamos, porque a gente percebe que as coisas não são justas. E às vezes, só às vezes, surge algum sentimento de frustração. Mas o pior de tudo é que muitas vezes nós percebemos que nós mesmos somos injustos. Pastor Renato Vargas esteve aqui fazendo a exposição do livro de Jonas, e uma das coisas que ele falou é que Jonas não queria que aquele povo se convertesse e se arrependesse. Ele queria que houvesse julgamento sobre a vida daquela cidade, Nínive, tão má como era aquela cidade. E muitas vezes nós temos esse mesmo sentimento, a gente não usa da mesma graça que Deus usou para conosco em relação às pessoas, e a gente quer que Deus julgue, que Deus condene. Então, nossa justiça é falha, a justiça do nosso país é falha, nós percebemos a justiça falha em todas as esferas da sociedade. Mas Ana está falando: olha, esse Deus vai julgar de extremidade a extremidade. Está falando: olha, não vai ficar ninguém sem um julgamento justo. Ninguém, porque é Ele quem julga todas as coisas. É Ele que vai condenar o culpado e vai salvar aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É Ele que vai condenar aqueles que estão
rindo da sua fé, rindo de Deus, aqueles que têm negado que Deus existe, aqueles que não têm crido no evangelho que tem sido anunciado, aqueles que têm rejeitado a verdade para continuar vivendo nas suas próprias paixões, aqueles que não têm aceitado estar diante do Senhor. Olha, Ana está falando, olha, é Deus que vai julgar todas as coisas. Meu Deus. Por mais que pareça que Deus está silente, irmãos, ou que Deus está em silêncio, para que você entenda, Deus não está em silêncio. Deus está vendo todas as coisas. E no devido tempo Ele vai manifestar a sua justiça, porque Ele é soberano. Ana vai dizer, olha, é Ele quem dá vida e quem tira a vida. É Ele que exalta, é Ele quem abate uma pessoa. Ele é um Deus que se envolve com a sua criação. E mais do que isso, Ele é um Deus que guarda os pés dos seus. Ele é um Deus que cuida dos seus filhos. Ele é um Deus que nos dá força. Ele é um Deus que abate o ímpio e tira as forças do ímpio. Quando Paulo orou ao Senhor por causa do seu espinho na carne, ele diz, 3 vezes orei ao Senhor, mas o Senhor me respondeu, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não fez o que Paulo queria, Deus não tirou o espinho, mas Deus falou, olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É Deus que é soberano e Ele faz como Ele quer. O povo de Israel, com o sistema político importado dos pagãos, terra sem lei, cada um fazendo o que queria. Nossa sociedade se encontra da mesma forma. As pessoas fazem o que querem. Ninguém respeita mais ninguém. Cada um faz o que acha reto diante do coração. Dá reto aquilo que está diante do seu coração. Cada um segue os seus desejos. Mas Ana vai fazer referência aqui a Cristo. Ana vai fazer referência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui vai aparecer a primeira vez a palavra ungido. Olha o versículo 10, irmãos, por favor. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Mas olha aqui, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Depois dessas palavras de Ana, muitos anos se passaram, até que houvesse rei sobre Israel. Em Juízes 8:22, a gente vê que Israel estava com anseio por um rei, porque eles tentaram nomear Gideão como rei de Israel. Olha o que diz Juízes 8:22. Não precisa abrir não. Então os homens de Israel disseram a Gideão, reina sobre nós, tu, teu filho e o filho do teu filho, pois nos livrastes das mãos dos medianitas. O povo de Israel queria um rei forte, um governo que não foi de forma alguma alcançado com os juízes. E a gente sabe que Samuel foi o último juiz. A gente precisa lembrar que os tempos eram difíceis, a época que eles viviam eram difíceis. Assim como a nossa época, onde todas as esferas estão prejudicadas por causa do pecado. E na época de Israel, inclusive o lugar onde havia sacrifício era corrompido. Mas Ana fala, olha, é o Senhor que dá força para o seu ungido. Ungido é usado a primeira vez aqui, é usado para Cristo. Olha o que diz o comentário. A expectativa da vinda do Messias cresceu muito durante a era profética posterior em Israel. É a base do cumprimento neotestamentário em Cristo, tanto em sua primeira vinda como em seu retorno. Cristo era o Messias prometido. Davi recebe a promessa que o trono nunca ia descansar, mas ele era apenas um fiel depositário dessa promessa. Essa promessa, ela vai acontecer em Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Cristo, de fato, foi enviado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus se esvaziou de si mesmo. Esse Cristo veio na terra como Filho de Deus, o Deus Filho,
100% homem, 100% Deus. Ele andou no nosso meio, operou milagres e sinais, provou que era o Filho de Deus, não foi coroado como rei, mas morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ana claramente adora ao Senhor, conhecendo uma boa teologia, adorando, reconhecendo os atributos, reconhecendo quem Deus era e como Deus operara, assim como Deus tem se revelado para nós nessa noite. Mas do versículo 12 ao 17, a gente vê um contraste com a adoração de Ana, porque do 12 ao 17 a gente vê que dentro do templo estava acontecendo corrupção. Dentro do templo, Deus estava sendo desprezado. Dentro do templo, as coisas não estavam sendo respeitadas. E aí a gente liga uma luz de alerta, porque nos nossos dias, Deus também tem sido desprezado dentro das igrejas. Muitas vezes, talvez você tenha desprezado a Deus, porque aqueles 2 filhos de Eli, que cresceram ali aos pés de Eli, eles não estavam com o coração igual de Ana. A Bíblia chama eles de ímpio, homens que não conheciam a Deus, embora passaram a vida inteira dentro do templo. Lê comigo rapidinho do 12 ao 17. Deixa eu ver que oração. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha, segurando um garfo de 3 dentes, e o colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela. O sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procediam com todos de Israel que iam para Siló. E antes de queimar a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, porque não vai receber carne crua. E falava: olha, se você não dá essa carne, nós vamos tomar força. E o versículo 17 diz assim: e o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Então a gente percebe um contraste do cântico de Ana, que adora ao Senhor, que nós podemos até encontrar ali um apontamento para Cristo, para o ungido, com esses sacerdotes que viviam dentro do templo, que são chamados de ímpio. Estavam ali, mas não conheciam o Senhor. Esses dias eu vi um grande líder de uma seita, porque não é igreja evangélica, falando que apoia o aborto. Não é igreja porque, embora tenha o nome de igreja, os fundamentos dessa igreja não são bíblicos. E quando a gente tira o fundamento da igreja, ela deixa de ser igreja, mesmo que ela tenha um nome de igreja. E esse grande líder fala: olha, eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor de controle natalino. Eu sou a favor porque vai livrar as ruas de bandido, vai ajudar as famílias. Não importando o que as escrituras dizem, ele fala: olha, se eu peco, eu sou um cara que peco consciente, um homem desprovido da verdade, um homem ímpio, que não conhece a Deus, embora é líder de uma grande igreja no meio da sociedade. Esses homens, filho de Eli, estavam ali dentro do templo, mas desprezavam ao Senhor, porque não o conheciam, não tinham uma experiência, não tinham um contato com Deus, e por isso eles, embora conheciam os rituais, e por isso, embora academicamente, mentalmente, eles sabiam da lei do Senhor, eles eram pessoas sem caráter que desprezavam ao Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. A lei ensinava como essa oferta deveria ser feita. A lei ensinava a maneira que haveria o sustento para os sacerdotes. Mas o filho de Eli, eles exigiam mais do que a lei ensinava. Eles nem esperavam o sacrifício ser formalizado, porque eles desprezavam ao Senhor. E hoje, em nossos dias, há um grande risco de Cristo estar se revelando através do Evangelho que é pregado em todos os cultos, e você está desprezando essa verdade, porque você ainda não está disposto a abrir mão dos desejos do seu coração.
E você está desprezando essa oferta de salvação, porque você quer continuar vivendo exatamente como você viveu até hoje. Esses homens eram homens que não conheciam o Senhor. Ana era uma mulher que conhecia ao Senhor. Ela orou, o Senhor agiu, ela louvou o Senhor, ela engrandeceu o nome do Senhor. Esses homens, ao contrário, embora estivessem no templo, estavam rejeitando a oferta de Deus. E a Bíblia os chamam de ímpio. Eu, como pastor dessa igreja, eu desejo do fundo do meu coração que você abraça a verdade, que você abra mão dos desejos do seu coração para servir ao Senhor de fato e de verdade, para que você não fique insistindo naquilo que é contrário à vontade do Senhor. Sentimentos, às vezes, que toma a vida da pessoa sem que a pessoa perceba, ela vive em prol de algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero estar limpo desse sangue. Por isso que eu insisto com você, não seja como os filhos de Eli, não seja como alguém que está dentro do templo, mas não conhece a verdade. Não seja como os filhos de Eli que despreza, não seja como os filhos de Eli que não querem ao Senhor, mas seja alguém que busque ao Senhor de fato e de verdade, que é grato ao Senhor, que tem uma postura semelhança à postura de Ana, de alguém que se derrama na presença do Senhor, de alguém que tem um conhecimento genuíno diante de Deus. E esse conhecimento genuíno gera mudança, gera prática piedosa, gera vida cristã, gera reconhecimento do ungido de Deus, Cristo Jesus. E quem crê nesse Cristo Jesus se transforma em membro, súdito desse reinado que tem esse grande rei, que é Jesus, apresentado nas Escrituras. Então Ana conhecia esse Deus, ela sabia quem ela servia. E você, nessa noite, você conhece esse Deus? Você é membro desse reinado? Você é súdito desse rei? Ou você está servindo o Deus desse século? O texto fala do ungido do Senhor. Muitos anos mais tarde, esse rei veio, morreu na cruz do Calvário. Só que ao invés de colocarem uma coroa de ouro, colocaram uma coroa de espinhos. Mas antes um pouco da sua morte, ele orou e falou: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Hoje ele está assentado à destra de Deus. E todo aquele que nele crê faz parte desse reinado. E um dia ele vai vir buscar os seus filhos. Eu vou para o Pai, preparai-vos lugar, e voltarei para buscar. Esse rei está presente aqui, através da sua palavra. Ele te convida para fazer parte deste reino, mas você não pode ser como os filhos do sacerdote Eli. Você não pode desprezar o Senhor, você não pode desprezar a verdade do Evangelho, porque se você desprezar, Ele vai julgar de extremidade a extremidade, e a condenação virá. Mas se você abraçar essa fé, se você crer, se você ter um coração disposto a obedecer e a servir ao Senhor, então você vai poder orar como Ana, rocha. Não há uma rocha de salvação como o nosso Deus. Você vai poder falar como Paulo, na fartura ou na falta, não importa, é o Senhor que me fortalece. A sua graça me basta.